Acho que a responsabilidade maior está do lado do Fluminense, o Corinthians chega precisando vencer também. Salve, salve galera! Começando mais um Bet do Dia para falar de Campeonato Brasileiro, duelo entre duas equipes que estão ali na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians. Quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Duelo de gigantes do futebol brasileiro que brigam na parte de baixo da tabela de classificação. Fluminense e Corinthians precisam de uma vitória nesse jogo para desafogar, para ter um respiro no Campeonato Brasileiro. Quem será que leva a melhor? Vamos trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo vai ser no Maracanã, tá? A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sábado, às 9 horas da noite. Aí, horário bem... mas a venda de ingressos é muito boa para esse jogo, tá? A expectativa de um bom público aí. Torcedor do Fluminense abraçou. Isso, exatamente, muito bem. Bom, vamos trazer estatísticas lá no nosso aplicativo do Game Arena, tá? Das duas equipes. Vamos ver números no Campeonato Brasileiro, tanto de Tricolor como do Timão. Né, duas equipes aí que tem um ataque que não é tão produtivo, né? Menos de um gol por jogo marcado e mais de 1,2 gols sofridos, né? Então, equipes que isso não é à toa... Exatamente, na geralmente, posição que porque estão. o futebol é assim, né? Se você faz menos gols e leva mais, geralmente você não ganha os jogos. Perfeito. Foi uma bela análise. Pode fechar. Encerramos. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes? Vamos ver como chegam as duas equipes para esse confronto. Né? O Fluminense que vem de uma derrota na Copa Libertadores, mas... Uma derrota meio dura, né? Abriu o placar, o Fábio falhou ali no gol do Reinaldo. Sim, pois é, 2 gols do Reinaldo, foi. Cara, agora sim, né? O Fluminense... Eu diria que a briga mais importante até... É porque assim, o título da Libertadores do Fluminense é muito difícil. Defende o título, né? É atual campeão da Copa Libertadores. Não é favorito, longe disso, né? Não é favorito, não chega com a mesma autoridade que chega ano passado e tá nessa situação crítica aí no Campeonato Brasileiro, precisa se livrar do rebaixamento. E vai ter para esse confronto duas baixas muito importantes, né? O John Arias e o Ganso não estão à disposição. Então, ofensivamente... Suspensos, né? E o Mano Menezes também. Menezes também, perde muito para esse jogo o Fluminense. Do lado do Corinthians, né? Vamos dar uma olhada... Ó, só para terminar aqui, encerrar, né? Do lado do Fluminense... Nos últimos 5 jogos, o time só tem uma vitória, tá? É bem verdade que no Campeonato Brasileiro ele vinha com uma sequência muito boa de 4 vitórias consecutivas, mas foi derrotado para o Vasco, perdeu um clássico por 2-0 e logo em seguida é derrotado no jogo de ida da Copa Libertadores. Sofreu gol nos últimos 3 jogos, né? Pois é, e nos últimos 5 só venceu um. Sofreu pelo menos 2 gols nos últimos 3 jogos. Bem observado, bem observado. E só venceu um nos últimos 5, então voltamos aí a um momento de instabilidade do lado do Flusão. Do lado do Corinthians, né, tivemos aí uma vitória muito interessante, né, atuando como visitante, teve um adicional, né, que o jogo não foi lá em Bragança Paulista, foi em Ribeirão Preto, então Corinthians mesmo com o time misto ali, não foi com força máxima, acabou vencendo o Bragantino, então conseguiu fazer um resultado sólido no jogo da Sul-Americana, vale salientar, que não é Copa Libertadores, né, e vai conseguir eu diria que mais tranquilo para esse jogo contra o Fluminense, né, acho que a responsabilidade maior está do lado do Fluminense, o Corinthians chega precisando vencer também, obviamente, mas chega com jogadores mais descansados, não chega com grandes desfalques como o Fluminense e não vai precisar reverter um placar no meio de semana pela competição sul-americana. Exatamente. E se a gente vê o Corinthians aí, uma derrota nos últimos 8 jogos, né? Agora muito empate também, né? É muito empate. Só uma vitória também. É uma derrota, mas só uma vitória também. 2 vitórias. Sim, nos últimos 8 jogos, perfeito. Nos últimos 7, uma vitória, um empate, 5. Uma vitória, uma derrota, 5 empates. Né? E marcou gol em 5 desses 8 jogos. Em 6, né, desses 8 jogos. Não marcou só contra Grêmio. E nos 2 jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? Desde a chegada do Ramon Dias, o Corinthians teve uma melhora, né? Tem uma evolução. Chegou o Neneca também pro gol, que deu uma melhorada. Né? Thales Mágico chegou agora também, já chegou fazendo gol. Então, eu diria que o Corinthians chega mais empolgado para esse confronto. O momento específico assim do Corinthians é melhorzinho para esse jogo. Isso. Vamos ver a classificação rapidamente ali, para ver a situação de tabela dos dois times. Dois times na parte de baixo, né? Dois times que abrem as zonas de rebaixamento, né? O Corinthians com 22 pontos, o Fluminense com 21, então confronto direto aí contra o Z4. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, vamos trazer estatísticas aí, trazer as odds, né? Estatísticas já trouxemos aqui dos dois times, e a gente já vê aí, Matheus, aí na principal, um favoritismo do Fluminense, né? Corinthians ali pagando bem, 3,50, e aí? Corinthians perde pouco, hein? Cara, eu teria meu receio, meu palpite para esse jogo é um empate, tá? Fluminense vem com desfalques, vem com essa preocupação na Copa Libertadores. Eu tenho meu pezinho atrás aqui no Fluminense. Eu, particularmente, gosto mais do empate ao Corinthians do que algo em termos aí de Fluminense. Também acho. 1,63 o empate ao Corinthians. E a gente pode ir até além. Hein? Cara, ó, o handicap mais 0,5 tá 1,68. Uma odd boa, muito boa, pra gente ter ou o empate ou a vitória do Corinthians. Dá no mesmo. Né? É green os dois, tá? Não é reembolso. Um gol do Corinthians, se você quer dar uma olhadinha,
1,51. Aí eu preferi um empate ao Corinthians. Vamos nessa. Empate ao Se o Corinthians Corinthians. fizer um gol... Em termos de gols, você provavelmente acha que é poucos gols? Cara, é difícil, né? Porque a gente não sabe as escalações. É porque são dois times desesperados também. Não sabe se vai ser mais truncado ou se sai um gol cedo, aí o jogo abre de vez, então eu fugiria desse mercado de gols. Acho que Gosto do empate ao Corinthians. Apostar no Corinthians aí, né? Pro Corinthians não perder, acho que tá bom. É isso, Corinthians não perder. Se você for mais conservador, mas eu acho que... Não, mas cara, se brincar até aqui, pode ser mais seguro, sabia? Vai 0x0, né? Tem razão. Bom, 100 para voltar a 168 é a nossa aposta aí para esse duelo entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. E com isso a gente chega ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Valeu você que acompanhou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente e entra lá também em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera. Tamo junto.